Olá, seja mais uma vez bem-vindo a mais uma aula então do nosso curso. Bem, nós então vamos continuar falando agora do Tailwinds. E como nós falamos nas aulas passadas, depois de falarmos um pouco do CSS, nós agora vamos falar do Tailwinds, que é o foco do nosso curso rápido. Então vamos aprender como trabalhar com ele, não é? Vamos aprender como que ele funciona e podemos então utilizar nos nossos projetos. Bem, eu vou abrir aqui o navegador. Eu vou entrar na página do Tailwinds, vou procurar por ele. Vocês podem também fazê-lo. Vou procurar por Tailwind CSS e vou entrar aqui no link no site principal. Bem, essa aqui é a página inicial do Tailwind, né? O site do Tailwind onde está toda a documentação e não só. Então, com esse site vocês vão conhecer muito, vocês vão utilizar muito nos vossos projetos, não é? Ele basicamente esse site vai servir para vocês como uma documentação e vocês vão consultá-lo, vão ter muito contato com esse site, né? Bem, vamos falar então um pouco do Tailwind. Bem, o que vem a ser então o Tailwind? O Tailwind ele é um framework CSS, ou seja, ele foi construído sobre a base sendo o CSS, o que quer dizer que nós utilizamos o CSS através do Tailwind, né, desse framework. Ele basicamente é o CSS, mas construído de forma a facilitar o uso na construção de páginas web. E nós conhecemos existem vários frameworks CSS por aí, como Bootstrap. Temos o Foundation, né? Também é um framework CSS. Temos o Bulma, também é um framework CSS. Ou seja, nós temos N frameworks CSS. Mas o que é que vai diferenciar então o Tailwind de outros frameworks? Bem, a grande diferença na construção desse framework é que ele não é por exemplo, como o Bootstrap, que vai nos apresentar, digamos, componentes feitos, né? Componentes prontos para serem utilizados. A maioria dos frameworks CSS essa é a proposta, né? Um conjunto de componentes que são já previamente feitos e que você consegue pegar e utilizar diretamente no seu código, né? Nós estamos a falar de botões, estamos a falar de caixas, estamos a falar digamos, combo box, né? Nós estamos a falar de links, estamos a falar digamos, de formatação de texto, ou seja, um conjunto de elementos que eles já previamente trazem consigo, digamos, um formato, né, que nós conseguimos na melhor das hipóteses trocar cor, trocar tamanho, mas vamos dizer um conjunto de componentes feito. E o Tailwind ele tem uma proposta diferente. Ele não traz um conjunto de componentes feitos. Na verdade, o que ele traz é um conjunto de classes que nós vamos chamar, né, vamos dizer utilitários, né? Vamos dizer classes utilitárias que a gente consegue pegar e estilizar nossas páginas. Então seria um conjunto de todo aquele código CSS, mas transformado já em classes. Ou seja, a gente só precisava utilizar essas classes que vão representar então esses códigos. Como vocês podem ver aqui na página inicial, né, ele diz que é um framework, né, com classes como Flex, PT, hífen 4, ou seja, essa diretiva ou essa classe Flex, nós sabemos que ela vai indicar então o display, né, que seria então o display dos componentes, transformando ele em flex. Então seria, se eu quisesse adicionar, por exemplo, em CSS, um display flex, né, com o Tailwind não precisava escrever todo esse código, basta passar a classe flex, então ele vai identificar digamos, que estamos a transformar esse componente em um componente com display flex. Na verdade é isso, digamos, que é a proposta do Tailwind, né? Um conjunto de classes que vão servir como utilitários para nós na criação dos nossos layouts, né? Vai permitir uma maior rapidez, produtividade então na construção das nossas páginas. Ele não só vai nos dar uma rapidez,
mas vai nos dar uma flexibilidade, uma facilidade de construirmos de forma rápida, que vocês até vão conseguir compreender que é mesmo incrível e facilita muito a nossa vida como programador. Bem, nós dizemos que a proposta do Tailwinds é basicamente ser um utilitário, né? Depois vamos falar mais para frente do que isso quer dizer. Imaginamos que nós estamos a construir, queremos criar, por exemplo, esse elemento botão. Com CSS normal, nós teríamos que criar ou abrir a tag style, como nós já vimos no curso anterior, e criar um conjunto digamos, de código, escrever um conjunto de código para criar esse elemento. Então teremos que criar um ficheiro CSS pondo nossos códigos CSS para criar esse elemento. Mas com Tailwinds eu consigo, digamos, em uma linha só, por exemplo, se eu tivesse a criar um link dentro de uma linha só, conseguir estilizar o meu botão de forma a estar totalmente, né, como essa estilização desse botão em uma única linha. Então isso é uma facilidade tremenda que o Tailwind vai nos proporcionar. Bem, o que é que ele então nos ajuda com, o que é que conseguimos então trabalhar a nível de nossos layouts, falando do Tailwind? Bem, o Tailwind nos permite trabalhar com, vamos dizer, com tudo que nós conseguimos utilizar nos nossos projetos. Nós estamos a falar de fontes, estamos a falar de cores, espaçamento, né, layouts, né, nós estamos a falar de responsividade, ou seja, tudo que é possível trabalharmos no nosso layout, né, no nosso, digamos, design do nosso layout, nós conseguimos mexer também com Tailwind. Ele vai nos permitir trabalhar com fontes, com as cores, né, quase, digamos, uma infinidade de cores ele vai trazer por padrão. Ele também permite nos trabalhar com um conjunto de, digamos, de classes que vão trabalhar o espaçamento. Estamos a falar das margens, estamos a falar dos pads. Então todo esse espaçamento, a criação de layout, estamos a falar, utilizar o grid CSS, utilizar a propriedade flex, ou seja, criar layouts responsivos de forma totalmente, digamos, produtiva, né? Sem perder muito tempo. Bem, o Tailwind ele também permite, digamos, ele nos dá também a facilidade da integração com vários frameworks, né? Se você já é um programador, e não só, se você pode até ser iniciante, nós sabemos que existem muitos frameworks, né, por aí. Estamos a falar de frameworks que trabalham com PHP, estamos a falar do JavaScript, que agora também surgiu uma infinidade de frameworks, né, Então o Tailwind ele vai permitir integração com quase todos esses elementos, ainda até que não quiseres utilizar um framework existente, né. Nós aqui na página temos uma especificação do React, né, que é um framework JavaScript, temos o Vue, temos o Angular, temos o Blade, que é basicamente Laravel, né, que é um framework PHP. Conseguimos então integrar com todos esses frameworks. Ainda, como já disse anteriormente, né, também podemos utilizar o mesmo sem trabalhar com algum framework. Nós podemos utilizar o HTML puro e conseguimos então integrar isso também o Tailwind. Então ele é muito versátil nessa questão da integração, sem falar que ele também, a nível de utilização, nós conseguimos utilizar o Tailwind com os editores de código, principalmente um que é muito conhecido, que nós também utilizamos no nosso curso, que é o VS Code, né? Ele permite uma integração com o VS Code de tal forma que a nossa produtividade se torna ainda mais, digamos, mais eficiente, né? Nós conseguimos utilizar um IntelliSense que vai, deixa eu só baixar aqui, vocês vão ver basicamente o que estou a tentar dizer. Ok. Onde é que está? Ok, por exemplo, aqui nós temos aqui integração com IDE, né? Ela permite integração com VS Code, e ele tem um IntelliSense, ou seja, o IntelliSense basicamente é essa ferramenta que vai permitir, no momento que tivermos a escrever
o nosso código, ele vai conseguir nos dar o autocomplete e facilitando assim melhor a nossa vida ao criar os nossos layouts. Bem, ele é mesmo, digamos, bem completinho, né? Tem aí, vamos dizer, quase tudo necessário para sermos mais felizes na criação dos nossos layouts. É claro que o Tailwind ele tem prós e contras, né? Não é tudo a mil maravilha, mas digamos os prós, né? Os prós que essa ferramenta traz, né? Ele acabam sucumbindo daquilo que são os contras, né? Então, dependente da tua necessidade, não é? Ainda assim você vai compreender, você vai conhecer, vai ver que é fácil de utilizar e digamos, você vai querer utilizá-lo porque ele é mesmo muito fácil e tem muitas vantagens. Bem, nós utilizamos várias classes, né? Ele tem uma particularidade que no final o CSS gerado, né, ou seja, aquele que realmente é construído e utilizado no nosso site, ele depois passa num processo de build e somente o CSS que nós utilizamos é que no final vai ser gerado para realmente ser utilizado no site, né? Ou seja, todo o CSS que não é utilizado, que não foi utilizado, ele depois é descartado e só vai realmente ser construído aquilo que nós utilizamos no nosso site. Então aqui seria o processo de build, né, digamos, do nosso código. Essa aqui seria a versão final de todo o CSS que foi utilizado e se torna ainda, digamos, um ficheiro tão pequeno que não causa, digamos, não é pesado, né, para aqueles que se importam muito com a questão de performance, de peso dos ficheiros, não é? Então ele também tem essa particularidade. Bem, como então está dividido o Tailwind? Aqui na página do Tailwind, né, no site, vocês vão encontrar aqui algumas, vou chamar de divisões, né? Se eu entrar em Docs, né, que seria a parte de toda a documentação, nós vamos encontrar aqui algumas especificações a mais. Nós vamos encontrar aqui algumas categorias a mais. Nós temos a documentação, onde nós vamos encontrar todas as classes que podemos utilizar aqui dentro do Tailwind. Nós também vamos utilizar uma aba de componentes, né? Essa aba de componentes ele vai nos dar basicamente componentes prontos, ou seja, esse é fora daquilo que é, digamos, o Tailwind como framework CSS. A equipe do Tailwind, não é, ela também desenvolve componentes feitos que você também pode comprá-los e ir utilizando também, né? Facilitando também ainda mais a nossa vida para aqueles que gostam de ter componentes já pronto, né? Temos alguns, digamos, grátis que você pode utilizar, mas quase todos que aparecerem esse cadeadozinho aqui significa que eles são pagos e você deverá comprar o restante. Nesse é o mesmo componente que nós podemos simplesmente copiar o código, né, e utilizar em nossas páginas. Então seria a parte de componentes, tanto componentes pagos e componentes free. Estamos a falar aqui de barra de navegação, estamos a falar de um monte de componentes. Temos aqui footers, temos aqui sections, não é? E é um conjunto de componentes que você pode ir utilizando, né? Para aqueles que foram free, para aqueles que forem pagos. Então tem essa particularidade. Depois também temos uma aba resource, não é? Essa aba resource ele traz também vamos dizer, algumas características, né? Nós conseguimos trabalhar dentro do Tailwind com ícones, e são ícones já feitos que nós podemos utilizar aqui mesmo dentro do Tailwind. Eu vou só clicar aqui nessa aba Here Icons, né? É um conjunto de ícones que já foram desenvolvidos pela equipa de Tailwind, né? E vocês podem utilizá-los também. Ele é um framework mesmo completo, vai permitir até a utilização de ícones, né, que eles próprios criaram. Estamos a falar da equipe do Tailwind, né, um conjunto de elementos, são vários ícones que você poderá utilizar nos seus projetos. E também temos então, digamos, ainda temos padrões, né, se você gosta de utilizar patterns, né, são aqueles padrões de background. Nessa aba também consegues encontrar padrões que você consegue utilizar no fundo das tuas páginas e dar aquele design
a mais, não é, nos teus layouts. E também temos essa aba de headless, basicamente são componentes não estilizados, né? Ou seja, você quer utilizar algum componente que talvez não consigas criá-lo com CSS, ele também já traz alguns componentes, e aqui são componentes não estilizados e são todos free, você pode chegar e utilizar. Isso se também se tiveres a utilizar, né, o framework React ou Vue nesse caso, né? E, por exemplo, nós aqui temos uma list box, vou clicar aqui para ver. Então seria o componente list box que você poderia utilizar então no teu projeto. Temos vários, temos switch, né? Temos switch, temos diálogo, que seria uma modal, né? Temos aqui popover, temos radio button, ou seja, muitos elementos, né, que você pode pegar e estilizar como tu quiseres, né? Aqui basicamente ele tem a construção toda, a funcionalidade, depois você poderia alterá-lo segundo a tua necessidade, né? Então basicamente esse é o que seria os componentes não estilizados, não é? E bem, eu acho que do Tailwind a princípio, primeira visão é essa. E olha, aqui também tem eu vou dizer, eles têm um canal no YouTube, tem um canal no YouTube que ele é apresentado por esse que vocês veem aqui mesmo na foto, e também tem várias dicas de como utilizar o CSS. Aconselho vocês também a verem para poderem aprenderem mais sobre o CSS. Bem, a princípio é isso, essa é a introdução que queríamos fazer do Tailwind, sem falar que também existe uma particularidade que eu até não cheguei a mostrar. Ele também permite a utilização de plugins, né? Ou seja, componentes, né, que vou chamar vão ser chamados de plugins, que também podem ser acrescentados como no vosso projeto, né, como funcionalidades a mais para poderem utilizar, digamos, certas características, né? Nós temos aqui esses plugins que temos de tipografia, né? Com ele você consegue trabalhar com outras especificações de tipografia. Temos aqui formulário, também consegues trabalhar com formulários, digamos, com um plugin que vai funcionar melhor a questão dos formulários. Temos também essa aqui até que eu gosto bem, que é o Line Clamp. Basicamente é uma funcionalidade que permite você, digamos, cortar, vamos dizer assim, através de reticência, cortar textos que poderiam se calhar estar longos e não poderiam caber em um conteúdo. Bem, como acho que vocês já devem ter visto alguns projetos na web por aí, alguns websites em que você encontra uma caixa de texto e o texto não termina e finaliza com reticências, né? E dando a entender que ainda tem mais conteúdo, né? Mais para frente, se você clicar, ele vai abrir, se calhar, uma área com conteúdo completo, mas enquanto ele estiver numa caixa menor, o texto não cabe, ele termina com reticência, né? Aquela quebra de linha, que indicando que ainda existe mais conteúdo. Então, com Line Clamp nós conseguimos fazer também essa característica nos nossos textos, né? Então, essa é a funcionalidade desse plugin, e tantos outros como questão do rate, né? Aspect rate, que conseguimos trabalhar com rate, basicamente é a questão das telas, não é? As dimensões. Então, é um conjunto de plugins que é possível adicioná-lo e criar funcionalidades a mais no teu projeto. Bem, essa é a introdução que nós então queremos fazer com o Tailwind. Eu espero que de alguma forma tenha passado o geral do framework, né? Ele é muito completo, tem muitas coisas que não falei aqui, mas vocês podem ir consultando essa documentação, podem consultar o website, e vocês vão conseguir compreender muito mais a fundo sobre o Tailwind. Então, a próxima aula nós vamos continuar, vamos então entrar mais a fundo, vamos começar a utilizar essas classes, né? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar por alguns elementos HTML que nós utilizamos, vamos estilizá-los, ver como é possível utilizar esses elementos com o Tailwind de forma rápida, né? De forma simples, e permitindo assim termos uma produtividade maior na nossa criação de layouts e projetos. Então, por hoje é tudo. Obrigado por estar aí conosco,
Por favor, se não tiveres inscrito no canal, eu vou pedir que você se inscreva. Por favor, se inscreva, porque isso é muito importante, estar inscrito no canal. É importante também vocês darem um like, porque isso vai fazer com que o YouTube perceba que o conteúdo tem alguma relevância e vai indicá-lo para mais pessoas, né, que possam também ter contato com esse conteúdo. Obrigado por estar desse lado. Nos voltamos à próxima aula. Até lá, fique bem.